Vamos falar agora de mercado financeiro. Estamos em contato com o economista Álvaro Bandeira, que é do Banco Modal. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, espectador. Bom, Álvaro, nós estamos acompanhando aí um desempenho muito positivo de Bolsa de Valores. Ela ontem ultrapassou o Ibovespa, a marca dos 110 mil pontos, é uma marca meio psicológica, mas hoje o mercado mantém uma trajetória positiva desde a abertura dos negócios. Nós temos o dólar em queda e a Bolsa em alta, sem muita empolgação, mas em alta. Você acha que há fôlego para dar continuidade a esse processo? Agora a Bolsa sobe 0,6%. O Ibovespa está em 110.960 pontos, quase 111 mil, e o dólar cai 0,24%, cotação em R$ 4,19. Denise, já superou, inclusive, os 111 mil pontos ao longo do dia de hoje. Ele chegou a estar subindo 0,70. Eu acho que tem um fôlego muito mais lastreado no que diz respeito aos investidores locais, os investidores internos. Hoje mesmo a Ambima, a associação, divulgou dados de captação ao longo do mês de novembro. Foram 228 bilhões de reais captados pelos fundos, sendo que a captação de empresas no mercado, seja em IPO, seja em títulos indexados de renda fixa ou ações, chegou a 440 bilhões de reais. Agora, em ações são 78,3 bilhões no ano e já rompeu o recorde que era do ano de 2007. Os investidores estrangeiros, esses sim, é que têm retirado, sacado recursos da Bovespa, muito embora estejam entrando com alguma participação nos lançamentos de ações, sejam elas ações de empresas abertas ou empresas que estão começando a ficar abertas agora. Mas os investidores estrangeiros já sacaram nesse ano de 2019 quase 40 bilhões de reais do mercado. Então, o foco é certamente o que está acontecendo em termos de um acordo comercial bilateral entre os Estados Unidos e a China. Esse é o grande foco do mundo, porque mexe praticamente com todas as economias, com o sistema de protecionismo de mercado internacional, e temos outros focos, mas aqui ainda temos algum tipo de problema com relação à postergação, ao adiamento de votações e discussão sobre reformas que são absolutamente necessárias para o país, reformas macro e microeconômicas, e isso é que chega a comprometer um pouquinho. Mas, sendo objetivo na sua pergunta, certamente tem espaço, sim, para o mercado seguir em alta, porque os investidores estão buscando retornos maiores, já que a renda fixa tem dado retornos muito fracos. Agora, Álvaro, chama a atenção exatamente essa movimentação do investidor estrangeiro, porque a gente tem um excesso de liquidez pelo mundo, juros baixos também no exterior, nas economias desenvolvidas, tem sido um processo para tentar estimular mais a atividade econômica em geral e nos vários países, e mesmo assim o Brasil tem perdido em captação de recursos, o fluxo de investimentos está negativo neste ano, num ritmo superior a décadas, já registrado pelo Banco Central, por exemplo, balanço mais recente. E Bolsa de Valores está com uma boa performance, até ontem ela já acumulava alta de mais de 25%, não é? O investidor não quis apostar nesse embalo. O investidor quer sair um pouco da renda fixa, porque a renda fixa tem uma taxa de juros real muito baixa, um rendimento real muito baixo, assumir um pouco mais de risco. Eu tenho um certo receio de que os investidores não saibam exatamente qual tipo de risco eles têm propensão a correr, a correr nessa mudança de mix de aplicação de recursos, mas eu diria que assusta também o mercado internacional como um todo. Você tem economias em desaceleração, a própria economia americana tem uma expectativa de desaceleração maior nos próximos trimestres. A economia da Alemanha aparentemente já atravessou a sua pior fase, mas a zona do euro como um todo, onde a Alemanha se inclui, tem um crescimento muito baixo. A expectativa de crescimento do PIB da zona do euro como um todo é de 1,2%, e o meu receio é que se tivermos algum risco geopolítico maior do que está acontecendo, e aí eu cito toda a contaminação da América Latina,
e o Brasil sofre um pouco com isso, por ser um mercado líquido em todos os sentidos, de renda fixa, de renda variável, ele acaba atropelando um pouco, porque a saída se dá no mercado brasileiro, ao invés de se dar no mercado da Argentina, da Bolívia, da Colômbia, então, o do Chile, que são mercados muito menores, e aí depois eu que tenho países emergentes ou que tenho países latino-americanos na minha carteira, vou tentar reequilibrar essa minha carteira. Mas a primeira saída é no mercado brasileiro, que tem maior liquidez, tem espaço para saída. Agora, a gente pensando só no âmbito doméstico, o investidor aqui no Brasil, se ele quiser aumentar o potencial de ganho, ele tem que partir para outras opções que não a renda fixa tradicional. Porque nós devemos ter até o novo corte da Selic na semana que vem e o ganho real está muito pequeno, em fundos, alguma coisa aí perto de zero quando você considera imposto, por exemplo. Então, quem quer aumentar o potencial, você acha que é a hora de entrar em bolsa com toda essa alta que já houve? Eu acho que ainda tem espaço para o mercado subir mais, eu acho que teria espaço para subir mais ainda no ano de 2020, mas o receio é com relação às reformas que precisam ser feitas. Os investidores estrangeiros, se nós fizermos as reformas em uma velocidade razoável e sem diluição, vão voltar certamente para o Brasil, porque o Brasil é um bom atrator de recursos externos, mas o investidor local tem que se precaver um pouco, porque se não tivermos reformas, se essas reformas demorarem, e eu lembro que o ano que vem é um ano de eleições, portanto, se não conseguirmos fazer ao longo do primeiro semestre, no segundo semestre não vai ter espaço para fazer reforma de vultos, até porque reformas tecnicamente não são tão favoráveis à sociedade como um todo, e isso tira voto de parlamentar e próxima eleição ninguém vai querer perder voto. Exatamente. Agora a gente tem algumas reformas que mexem exatamente com a situação de estados e também municípios. E municípios vão estar nessa situação aí que pode congelar um pouco as discussões, mas tem a questão, por exemplo, da reforma tributária. As duas que estão no Congresso, elas contemplam aí a possibilidade de fusão de impostos federais com o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal, e vários prefeitos estão cobrando alterações nesses projetos para evitar uma perda dos recursos que eles têm provenientes do setor de serviços. Temos aquelas propostas do governo também de ajuste que passam pelo Pacto Federativo, por uma redistribuição aí de recursos e responsabilidades também, não é? Então, é uma situação delicada. Sim, a Simone Tebet acabou de dizer no dia de hoje que essas reformas ficaram para o mês de fevereiro. Então, de fevereiro até junho, o espaço já começa a ser curto para se discutir, votar na CCJ, votar em plenário do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e ser sancionada pelo presidente. Então, o espaço já começa a ficar curto se a gente vai empurrar essas reformas todas que são absolutamente essenciais, eu repito, para final do primeiro trimestre ou coisa do gênero, porque depois não vai se ter mais ambiente para votar nada que seja significativo para ajustar a economia e ajustar os parâmetros de política monetária. Agora, Álvaro, em relação ao dólar, você consegue ver algum ponto aí de referência para o fechamento deste ano? O mercado, de acordo com o relatório Focus, prevê 4,10. Ele tem ficado pressionado, agora está caindo até mais, está chegando à faixa dos 4,18. Teria possibilidade dele cair ainda mais, ou na sua avaliação ele tende a ficar ao redor mesmo dos 4,20, como tem acontecido nas últimas semanas? Eu acho que mais para 4,10, mas eu ficaria nesse intervalo entre 4,10 e 4,20, até porque se ele começar a esticar muito, o Banco Central tem como usar um pouco da sua força e do seu colchão de reservas para tentar segurar, porque acaba no final de tudo batendo um pouco na inflação, ou seja, puxando a inflação para cima, dado a importação de produtos intermediários. E a gente cita logo o pãozinho francês, que é o primeiro que sofre massas e biscoitos por conta de um dólar mais caro por causa da importação de trigo. Então, eu diria que tem um controle aí, eu acho que o ano termina por aí mesmo, entre 4,10 e 4,20. Nós conversamos com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe do Banco Modal. Álvaro, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, Denise.